Olá, meu nome é Virgínio Manteço, eu sou historiador e genealogista, e eu quero inicialmente agradecer ao Rootstech e ao Family Search a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tenho duas informações prévias a passar. A primeira delas é que vocês notarão que as minhas apresentações têm bastante texto escrito e tem também alguns slides que eu vou passar rapidamente, ou talvez até mesmo pular. Isso tem uma explicação. Essa apresentação é curta, como vocês sabem, mas vocês terão disponibilidade do vídeo a posteriori. Então, vocês poderão ver o vídeo com calma, ler esses trechos que não foram mencionados por mim, estudar os mapas e pegar, então, uma visão bem mais completa do conteúdo da apresentação. E a segunda informação é que eu vou fazer 4 vídeos, mas nenhum deles trata de pesquisa genealógica, de técnicas de pesquisa genealógica. Eu, pelo contrário, trato de base histórica, e a ideia é que vocês tenham informações gerais sobre a Itália, né, que permite que vocês contextualizem, tenham mais conhecimento sobre a história, inclusive anterior à imigração da Itália, né, e para aquele período mais próximo da imigração, que vocês possam contextualizar as suas famílias, né, no tempo e no espaço, fazendo de maneira que aquela primeira grande vitória que vocês terão, que é a árvore genealógica, seja complementada, enriquecida e se torne uma história de família. Até breve. Nós vamos falar aqui da Itália vencedora de terremotos, vulcões e inundações. Como nós combinamos, eu não vou falar dessa parte inicial, digamos assim, filosófica, vocês podem ler depois com mais calma. Vou apenas lembrar que essas informações eu passo para vocês para que nós possamos fazer, para que vocês possam desenvolver uma história de família, né, contextualizando a vida dos seus antepassados. Eu coloquei aqui as informações básicas da questão dos terremotos, vulcões e inundações, e coloquei exatamente aqui neste slide também as palavras em italiano que vão permitir que vocês façam pesquisas mais detalhadas nas regiões do interesse de vocês. Tá? Nós começamos comentando aqui sobre a base física da Itália, que é importante nós conhecermos a estrutura física da Itália. Veja, a Itália se divide numa grande planície, aqui representada em verde, que é a pianura padana, né, a planície padana, uma série de pequenas planícies ao longo das costas, né, e uma parte montanhosa composta pelos Alpes ao norte e a leste, e pela espinha dorsal em marrom aqui, que são os Apeninos, né? Que desce até a ponta da bota, atravessa pela Sicília, etc. Então, em verde escuro, planície baixa, mais clara um pouquinho mais alta, amarela meia altura e marrom zonas montanhosas. Então, como vocês veem, tem uma área montanhosa muito grande. Isso tem a ver com a história geológica da Itália, como nós veremos. Mas antes nós vamos falar de como nós usamos esses nomes, Itália, italianos, etc. Antes de 1861, antes de 17 de março de 1861, não se pode falar numa entidade política chamada Itália. Então, se você fala em termos de nacionalidade, aspectos legais, políticos, etc., você não pode falar em italiano antes de 1861, 17 de março, porque não havia o país chamado Itália. O Reino da Itália foi criado nesse dia. Nós podemos, e frequentemente usamos, na verdade, as palavras Itália e italiano antes disso, mas temos que ter conta que são usados no sentido ou geográfico, se referindo, portanto, a toda esta área visível aqui, né, a toda a bota e a parte de cima lá, ou então no sentido cultural, né, tipo a cultura italiana ou o Renascimento italiano. Né? Tenhamos conta disso. Terremotos acontecem porque a gente acha que
parece que a parte externa da Terra é sólida, né? Contínua, inteiriça, mas na verdade ela não é. Ela, na verdade, parece mais um quebra-cabeça esférico, cujas peças são as chamadas placas tectônicas. Isso já está se tornando bastante conhecido agora pela TV e tal. Aqui estão representadas as principais placas tectônicas, né, as grandes, mas, na verdade, existe uma miríade de outras pequenas, locais. Essas placas se movimentam muito lentamente, mas naturalmente no globo terrestre, né, há muito tempo. Nas regiões onde ocorrem os encontros de placas tectônicas, ocorrem normalmente problemas, né? Terremotos, vulcões e, eventualmente, mas não no caso da Itália, por uma razão geológica, tsunamis. Agora, a Itália, como vocês veem aqui, ela é percorrida por uma zona de contato, em vermelho aqui, entre a placa africana, que é esta grande aqui, e a placa euroasiática, que é esta grande aqui no mapa geral. Em outras palavras, a Itália só existe geograficamente como território na parte peninsular, principalmente, e com as suas características nos Alpes, por causa do encontro dessas duas placas, né? Mas também podemos dizer que a Itália está no lugar de encrenca, realmente, do encontro dentro dessas duas placas, né? Na internet tem bastante informação, se vocês quiserem procurar, informação não técnica, inclusive. Os terremotos, eles têm a ver, então, com essa questão do encontro das placas tectônicas, no caso aqui da Itália, e eles ocorrem há milhões de anos naturalmente. Se a gente fizer um mapa da periculosidade sísmica, vocês vão ver que há uma alta periculosidade começando aqui no Etna, seguindo pela Sicília, depois ao longo exatamente da espinha dorsal dos Apeninos, e um pouquinho na zona leste dos Alpes. Fora isso, é relativamente tranquilo para padrões de alta sismicidade, como nós vamos ver. Esta aqui é uma estatística simplificada dos quase 3.700 terremotos que ocorreram durante 5 anos, de 2006 a 2010, o que dá uma média de dois terremotos por dia, só nas categorias mais fortes, a partir de 5,5 de magnitude, que são onde começam pequenos danos às construções. Então, faz parte da estrutura da Itália a questão dos terremotos, né? Temos que entender isso. Só que isso causa problema, obviamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso familiar, tá? Eu tenho antepassados nessa região da Basilicata, na província de Potenza, a cidade de Comune de Tramutola. Essa cidade sofreu muitos terremotos, como se vê aqui, né? E, em 16 de dezembro de 1857, sofreu o que eles chamam o Grande Terremoto. O Grande Terremoto atingiu 180 vilas ou cidades, destruiu mais de 6.000 casas, matou mais de 11.000 pessoas. Foi o terremoto mais destrutivo registrado na Itália, o terceiro mais destrutivo da Europa até aquela época, né? Se é que podemos dizer que algum lado positivo houve, é que eles deram início aos estudos da ciência da sismologia, que é a ciência que estuda os terremotos. A cidade tem um nome já que é para a gente ficar preocupado, né? Tramútula parece que se origina de uma expressão na língua local que significa lugar onde a terra treme. Então, vocês têm aqui uma imagem do grande terremoto de 1857. Tramútula está classificada como zona sísmica 1, que é a zona mais perigosa que existe, né? Quando esse terremoto atingiu 1857 Tramútula, haviam entre seus habitantes 2 adolescentes. Esses adolescentes se casaram em 1864, chamava-se Antônio Francisco Grieco e Maria Rosaria de Marca, e emigraram logo em seguida para o Brasil. Aí nasceu em 1874, no interior de São Paulo, em Tietê, Maria Grieco, minha avó paterna. Então, veja, estamos falando de meus avós paternos, Antônio Grieco e Maria Rosa. Eles casaram em 64 e tinha havido grande terremoto em 57.
será que meus avós, meus bisavós, emigraram por causa desse terremoto ou por medo de outros similares, além de outras dificuldades, obviamente, né? Pode ser. Esse é um elemento que eu posso pôr na minha história familiar, né? Posso até romancear um pouquinho, né? Dizer que eles, como adolescentes, ficaram preocupados em 57, etc. Esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar. As atividades são profundamente afetadas também na parte econômica, né? Esse aqui, por exemplo, é um caso meio peculiar. A produção de queijos, vocês sabem, é um grande elemento da economia italiana, em particular ali na região de Parma e arredores, por causa do parmigiano, queijo parmesão, né? Que tem toda uma técnica para ser preparado, tem que repousar vários anos. Quando há um terremoto, acontece isso aqui, ou isso aqui, e eles, inclusive, recentemente você encontra na internet a possibilidade de comprar queijo caduto, né, caído, ou terremotado, né, com um preço especial, porque ele não seguiu a sua maturação natural. Claro que há casos piores ainda, né? Aqui nós temos uma cidadezinha de Castelli, onde houve em 2009 um terremoto que causou dezenas de óbitos, né, entre os habitantes da cidade, causou destruição, para vocês verem aqui, as casas que sobraram tiveram que ser, muitas delas, reforçadas, e atualmente está se trabalhando toda uma técnica para isso. E voltando também ao aspecto econômico, pessoa que trabalhava lá com cerâmica, que é uma produção local, possivelmente ficou sem seu estoque, né? Acabou o seu estoque, né? Isso causa tão grandes problemas e exige a instalação de planos de reconstrução como este aqui, que são feitos a nível municipal, às vezes, mas mais tradicionalmente a nível provincial, regional e nacional, né? Porque são planos muito grandes. Vulcões são estruturas que emitem lava, ou magma, ou rocha, em estado pastoso, a temperaturas altíssimas, pode chegar a 1.200 graus. Depois vocês podem ler um pouquinho sobre eles. E nós vamos lembrar que a Itália tem 14 vulcões considerados dormentes, que estão quietinhos lá, mas eles são potencialmente ativos. Já existem 2 realmente ativos, que são o Etna, nos arredores de Catânia, na Sicília, e o Stromboli, na ilha do mesmo nome. Essa é uma foto, veja, de Catânia com o Etna ao fundo. Eu acho que a gente consegue avaliar que não é uma situação muito cômoda para a pessoa morar e saber que está ali ao lado um vulcão que pode fazer grandes estragos a qualquer momento, né? Existem dispositivos modernos que permitem que a gente faça a previsão de erupções vulcânicas, mas ainda há muitas que não são previsíveis, tá? E aparecem grandes e rápidas. Uma coisa que a gente só recentemente descobriu é que os vulcões causam também alterações meteorológicas muito importantes, não só nos arredores, mas muito longe. Por exemplo, a erupção de um vulcão na Islândia em 1783 causou, alguns meses depois, uma baixa de nível no rio Nilo. Não houve a inundação tradicional do rio Nilo, que fertiliza o solo, houve más colheitas em 1783 e 84, e morreram literalmente de fome quase tantas pessoas quanto de peste naquela época. Então, é uma coisa muito, muito forte a possibilidade de problemas gerados à distância por vulcões. Atualmente, a Itália ocupa uma posição de destaque mundial nos estudos sobre terremotos e vulcões, bem como na implantação de construções adequadas para enfrentá-los e sistemas de proteção e socorro da população, no caso desses eventos. Inclusive, com uma participação grande, isso vai ser mencionado no final para vocês, mas é principalmente para vocês verem, com a participação grande de voluntários, tá? Inundações danosas, que é o último tema nosso, são eventos que a gente pode considerar uma espécie de tragédia anunciada. Por quê? Porque as pessoas precisam de água diariamente, né? Então as cidades são feitas junto a rios. Só que os rios têm essa característica de periodicamente sofrer inundação. Essas inundações são os fenômenos naturais que ocorrem independente da presença humana. Só que a situação pode complicar
por atividades humanas e pode causar consequência também, dependendo de onde as pessoas moram e tudo, né? No contexto europeu, a gente pode classificar as inundações em duas grandes categorias, dependendo da topografia. Algumas são de áreas montanhosas, então aí a queda é o grande elemento do problema, né? E as outras, nas áreas mais planas, né, de planície, tem como fator relevante a expansão horizontal. Nós vamos ver exemplos das duas aqui, né? Nós estamos falando da presença humana, precisa lembrar que na Europa praticamente já não existe nada do meio ambiente original. Tudo que nós vemos na Europa, à exceção de lugares muito distantes, lá no alto das montanhas e tal, foi de alguma maneira já afetado pelo homem. Então, isso tem também um efeito sobre esses fenômenos. Esse é um exemplo típico de inundação em área montanhosa, como vocês veem, vem muito material, areia, pedra, terra, pedras imensas, pedaços de árvore, e dependendo de onde ele passou, pode trazer, obviamente, coisas de casa, né? Pedaços de casa, grades, carros, eletrodomésticos, qualquer coisa, né? São eventos muito fortes e, na verdade, a gente no Brasil ouve falar pouco desses que acontecem em montanha, porque normalmente são vilarejos de pouca expressão numérica, né? E, então, os comentários não são tão grandes assim. Mas na Europa, e na Itália em particular, na região dos Alpes, principalmente, em algumas regiões dos Apeninos também, é um problema constante isso aí. As inundações de planície têm a ver com a grande convivência que o homem estabeleceu com as águas aqui na Penhura Padana, em primeiro lugar, onde elas mais ocorrem, né? Lembrando que desde os romanos já se tenta fazer alguma coisa para controlar esses rios e evitar problemas. E aqui está embaixo está um exemplo de 1874, uma grande obra, veja, para administrar uma bacia hidrográfica aí na região, no caso de Ferrara. Para quando vocês vierem para o Vêneto, principalmente, vocês vão, e Vêneto e Lombardia, né? Vocês vão encontrar uma paisagem muito peculiar, que é a presença desses chamados fiume arginato. Fiume é rio, arginato vem de argine, que quer dizer, a argine é essa estrutura aqui, é uma espécie de dique que margeia e limita o rio nos lugares que interessa para nós, né? Algumas das árgines são estreitas, como essas daqui, né? Outras são bem largas e em cima existem, inclusive, estradas, etc. Isso aqui é tudo na região do Vêneto, perto de Pádua. Tá? Aqui nós temos um exemplo de problema de quando o rio Po faz as suas grandes inundações. Esta é a cidade, o comune de Scienta, na província de Rovigo, e aqui a gente vê claramente a proximidade da argine do rio Po, quer dizer, da margem artificial do rio Po, a cerca de 100 metros, mais ou menos, do município, o lugar onde está o Stato Civile, aqui embaixo, né? Então, no município, nós temos essa arcada, aqui nós temos um detalhe da arcada, aqui a porta, aqui uma placa, veja a pessoa aqui. Esta é a porta do Stato Civile, quer dizer, porta do município, e aí se entra, entre outras coisas, para o Stato Civile, e veja o que diz aí, nível máximo da cheia do rio Po, 14/11/51. Passou da porta. Isso, obviamente, tem gera todos os tipos de dificuldade para as pessoas, mas, para nós, gera também na pesquisa, porque muitos dos livros de Scienta foram consumidos. A gente vai fazer uma pesquisa lá hoje, eles têm que dizer, olha, vamos ver se nós encontramos alguma coisa. Tá? Muitas das cidades, no caso da planície padana, e essa, no caso aqui, na região de Nápoles, têm essas marcas nas paredes, as inundações. E se a gente nota, as inundações vêm crescendo nas últimas décadas. 1878, 49 e 68. Isso aqui é ali perto de Nápoles, né? E tem um caso que é incrível, realmente,
no centro de Padova, no centro de Ferrara, aqui é o Palácio, o Castelo Estense de Ferrara, eles criaram um chamado padímetro, medidor do rio Po. E olhem essas alturas, depois vocês veem aí com calma, 1700 e pouco, cada vez vem mais alto. E essa grande seca, essa grande cheia, em 1951, chegou a 4,30 metros até aqui. Olha, até aqui ficou cheio de água na cidade de Ferrara. Né? Então, é possível que a inundação cause a imigração diretamente? Sim, seguramente. E nós temos um exemplo, inclusive, registrado por historiadores. Em 1882, aqui está a Ardine, né, a margem do rio Adige, na cidade de Cavarzoli, província de Veneza, como vocês veem, está juntinho ali, esta aqui é a parte de trás do prédio do município, o Campanile, portanto, estamos na área realmente central, aqui vai ser a igreja. Né? O que se sabe, essa inundação que ocorreu em setembro de 82 atingiu muito essa região do Vêneto, Verona, província de Verona, Rovigo. Nessa cidade de Cavarzoli, houve também uma inundação, atingiu também ali. E o que se sabe é que, então, nessa região, ficaram de 70 a 100 mil pessoas desabrigadas. As colheitas foram arrasadas, os preços dos produtos agrícolas, naturalmente, foram lá para cima, e nos meses seguintes, segundo os historiadores, estima-se que mais de 60 mil pessoas emigraram para a América do Sul, diretamente como efeito dessa tragédia. Né? Em Firenze, em 1966, depois vocês podem ler sobre isso também, houve uma inundação catastrófica que destruiu muita coisa do acervo cultural da humanidade, na verdade, isso aí, por exemplo, é a Biblioteca Nacional, para vocês terem uma ideia, né, em Firenze. Depois vocês vão ler esses detalhes aqui, comentando um pouquinho de como é que é combatida atualmente a questão das inundações na Itália, proteção, etc. A conclusão é que catástrofes naturais sempre ocorreram e afetaram a vida da gente. E a ideia é que a gente trabalhe com essas informações para a nossa história de família. Tem aqui uma listagem de vários vídeos da nossa série de imigração italiana que vocês podem assistir, né, tanto para pesquisa quanto para contexto histórico. Nós sugerimos também que você conheça o Guia de Pesquisa Genealógica, está aí o site dele. E agradeço a vocês e desejo uma boa pesquisa e uma boa montagem de uma árvore genealógica e da sua história familiar.